Olá, tudo bem? Eu sou a Lorena Sá, estamos de novo aqui. O nome do ministério, Centro para a Vida em Abundância, por enquanto. Se você tem alguma inspiração especial do Espírito Santo ou alguma ideia diferente, me manda uma mensagem. Se você gosta desses vídeos, por favor, subscreva ao canal, se inscreva no canal e compartilhe esse canal com seus amigos ou esse vídeo para alguém que pode ser abençoado. Então, nós estávamos falando sobre a espada do Espírito. Por que a espada do Espírito? É um pouco difícil para nossa mente humana poder entender, porque quando a gente fala que a palavra de Deus é a espada, a gente pensa que a palavra de Deus é esse livro aqui. E aí a gente pensa o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E é diferente, a gente não consegue unir as duas coisas juntas. E como pode a espada do Espírito? Por que é a espada do Espírito? Então estamos desenvolvendo com Deus uma caminhada para aprender mais da palavra dele. Deus me deu 2 palavras hoje. A primeira delas está no livro de Efésios, capítulo 6. Versículo 12, e diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu creio, amados, que Deus aqui está nos dando uma ideia básica, porque é muito difícil para nossa mentezinha imaginar esse mundo espiritual. Ele está dizendo que a nossa guerra é contra poderes e autoridades e contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, se algum de nós, algum dia pensou que tinha alguma chance contra esses poderes, no nosso próprio esforço, se algum de nós algum dia pensou que poderia dar alguma ideia para Deus, como libertar alguém ou como fazer as coisas, amados, Deus hoje está dizendo: olhe para isto, isso é muito grande para você. Então, amados, amores, só o que nós podemos fazer é nos esvaziar de nós mesmos e nos encher desse Espírito Santo, dessa força, dessa espada que Deus está nos dando, para que então Ele faça as coisas como devem ser feitas. Amém? Depois Ele deu outra palavra no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. E diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E agora, amados, Deus está falando das armas para lutar essa guerra. Porque essa guerra espiritual, a gente não luta da maneira que a gente lutaria nesse mundo. Que as pessoas, por exemplo, têm uma briga, uma discussão. A luta é muito maior. E não é para nós lutarmos com a nossa força. Então aqui ele está dizendo que as armas não são humanas. As armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mas o que são fortalezas? Amados, fortalezas podem ser coisas boas, porque nos protegem. Então, fortalezas boas na nossa mente são coisas como, por exemplo, a nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. A nossa fé de que Deus é 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um, mas têm as características de cada um deles. A nossa fé
de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Essas são fortalezas boas. Mas, amados, qualquer outra opinião, qualquer outra ideia que nós tenhamos muito forte na nossa mente, algum pensamento de que a gente sabe muito sobre um certo assunto, que a gente não vai mudar de ideia por nada nesse mundo. Eu recomendo que a gente vá para a palavra de Deus e a gente filtre esse pensamento. Vamos ver se a palavra de Deus fala isso. E se ela não fala isso, precisamos ter cuidado, porque essa fortaleza, esse pensamento forte pode se tornar uma real fortaleza na nossa mente, que impede a luz de Jesus Cristo chegar nesse lugarzinho. São pequenas tocas que se formam. E aqui vemos que precisamos levar todo o pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo. Por isso necessitamos filtrar esses pensamentos. Precisamos, amados, começar a perceber a nós mesmos, perceber o nosso coração. Quando a gente se depara com uma ideia, um pensamento, e a gente vem muito forte, com uma ideia muito forte, vamos pensar, será que essa ideia é uma boa fortaleza? Será que essa ideia foi Deus que me deu? Ou será que eu estou usando a minha opinião tão fortemente que eu até me proíbo ou não me permito mudar de ideia um dia? Essas são fortalezas ruins. A minha oração no dia de hoje é que Deus nos ajude a observar e reparar as nossas reações, os nossos pensamentos diante das situações no dia a dia. A minha oração é que as suas fortalezas sejam as fortalezas de Deus, sejam firmadas na rocha e que as outras comecem a vir à tona para que você saiba quais são aquelas que você precisa orar para que Deus remova. Meus amados, se vocês não têm ainda essas fortalezas boas, se você não tem ainda Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você não crê na Trindade de Deus, por favor, me mande uma mensagem. Eu gostaria de ter a oportunidade de conversar com você. Eu prometo que vou ouvir mais do que vou falar. Amados, um beijo, que vocês tenham um dia abençoado na presença de Jesus Cristo.